Eu imagino que todo mundo aí que me acompanha saiba quem é o biólogo Henrique. Ele foi candidato a deputado, não tenho certeza se federal ou estadual, e perdeu, né? E ele se candidatou pela esquerda, e agora ele tá se candidatando pelo MDB, né? Pelo Centrão e tal. E ele, pelo visto, tá buscando apoio agora na extrema direita, né? Que é o MBL. Vamos dar uma olhadinha aí pra gente comentar. Fala, galera do Missão, estamos aqui com o nosso presidente. Outro dia eu vi a repórter da Globo News, né? Aí ela falou assim, olha, eu me surpreendi muito em ver o Renan Santos falando. Ah, você se surpreendeu porque você não conhece, porque o cara fala bem pra caraca, velho. Inclusive, eu enalteço as pautas nacionalistas que você tem feito, tem tirado onda pra caramba, tá mandando muito bem. O Brasil tem que ser rasgado inteiro por ferrovia e a gente tem que ter energia elétrica no Brasil inteiro pra desenvolver esse país. E acho que você tá indo no caminho muito bom, cara. Parabéns. Chupa vegano. É javali pra todo mundo nessa barra. Prometeram picanha, né, pô? Então toma um javali aí. Maravilhoso, que honra. Obrigado por ter vindo aqui. Pois é, vocês viram aí, né? Prometeram picanha, não sei o que, entrou nessa, né? Só que eu acho engraçado, né? Porque foi uma mudança muito radical, cara. Acho curioso. Por exemplo, isso aqui, ó. É um post do biólogo Henrique no Twitter. Tá aqui 8 de julho de 2022. Na época ele com Chico Pinheiro, essas outras pessoas aqui. Marcos Uchoa, né? E ele tava defendendo o Lula, né? Vamos escutar. E aí, galera, agora é Lula ou não é? É Lula! Olê, olê, olê! Lula! Lula! Olê, 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 olá! Lula! Lula! Olê, 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 olá! Lula! Lula! Olê, 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 olá! Lula! Aí eu pergunto pra vocês, o que foi que aconteceu em nome de Jesus Cristo? O que foi que aconteceu? É de difícil compreensão pra mim, tá? Porque, veja, tem alguns posts aqui antigos dele. Esse aqui, provavelmente ele pode ser que apague depois, acho que ele esqueceu, né? Mas eu printei uns aqui e ele fala isso aqui, por exemplo, 27/4/2022, né? Ele vem e fala: isso era comum em todas as casas na época do Lula. Não entendo como conseguiram convencer o pobre que isso era ruim e que a miséria de hoje é bom. Pois é. Também não sei, biólogo Henrique. Aí tem essa aqui, ó. Essas são 3 em sequência, né? Pode espalhar que ano que vem o brasileiro vai voltar a comer picanha e tomar chopp nos finais de semana. Nessa época não era... Pra ele não era ruim falar essa história da picanha e da cervejinha, né? Óbvio que foi uma alegoria, né? O pessoal fala como se o Lula fosse distribuir cerveja e picanha. Claro que não, né? Foi uma alegoria que o Lula fez pra dizer, olha, vocês vão conseguir voltar a comer. Tanto que a gente saiu do mapa da fome, né? A gente saiu do mapa da fome, tem outras coisas que eu vou mostrar aqui. Veja. Bom dia, galera. Passando só para lembrar que pobre também vai ter direito a formar o filho em medicina. Pobre vai ficar de barriga cheia e dente na boca. Vai ter churrasco de picanha e chopp. Pobre vai poder comprar casa e carro popular outra vez. E aqui embaixo ele defendendo o Lula daquele negócio lá do Morro do Alemão, né? Eu imagino. Do CPX, algo assim. Como saímos daqui para isso aqui? Como que saímos, né? Esse aqui que ele falou, o cara falou aqui que ele elogiou o Ian Neves, eu desconheço. Mas assim, né? Aí você me pergunta, Luan, mas o cara não pode mudar? Pode mudar. Mas veja, o- essa mudança aí, eu poderia pensar assim, se ele tivesse saído do apoio à esquerda a, vamos dizer, esquerda radical, né? O pessoal chama. Ah, agora ele virou comunista, né? Ele agora tá apoiando, sei lá, ele tá apoiando a Samara da UP. Porque o Lula é insuficiente, eu apoiei, eu queria mais. Ele tá fazendo isso, mas eu quero mais. Aí ainda veria um sentido. Mas ele foi no extremo oposto, né? Ele foi pro reacionarismo.
foi pra extrema direita. Aí assim, quando a gente vai olhar certas coisas que ele defendia, né? Por exemplo, o pobre vai melhorar de vida, vai como foi no passado, vai ter direito a comer, isso e aquilo. Já falei que a gente saiu do mapa da fome, né? E mostrar só algumas pequenas coisas, pequenas entre aspas, né? Foram grandes coisas, né? Terminamos o ano passado assim, tá, gente? O Brasil tem melhor renda, menor pobreza e menor desigualdade desde 1995. No fim do ano passado, quando a gente olha aqui, ó, 30/12/2025, o Brasil registra 49 milhões de empregos formais, recorde da série histórica. Emprego formal, carteira assinada, tá? Hoje, quando a gente olha o último trimestre que foi aqui 26/6, essa notícia, 3 semanas, né? A gente vê desemprego fica em 5,6 no trimestre até maio, menor taxa do período, né? Menor taxa do período, no caso, do período histórico, é a menor taxa trimestral de desemprego da história. Então, até aqui, quando ela mostra, mas aí eu mostro aqui, ó. Isso aqui são dados da PNAD contínua, a gente pode encontrar no IBGE. Todos esses links eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Inclusive, se você chegou até aqui e não curtiu ainda, curta, se inscreva e hype esse vídeo. A gente olha aqui que, ó, o primeiro foi 8, né? Quando a gente registrou em 2012. E agora estamos em 5,6, né? Você vê que isso aqui tá abaixo. Qual foi o menor da história? Foi o do próprio Lula no trimestre do fim do ano passado, a 30 de outubro, novembro e dezembro, né? O Lula, o recorde de menor desemprego é dele. E quando você olha o atual desemprego, atual taxa de desemprego trimestral, comparado a todos os outros governos, inclusive os deles, é o menor do período. Inclusive é o menor deste período quando a gente compara com esses mesmos trimestres, tá? Quando a gente vai aqui para baixo, você vê o rendimento médio. O rendimento médio, ó como cresce, né? E a gente tá com esse rendimento médio aqui. Assim, é difícil de entender, tá? Eu acho difícil de entender. Aí a gente vê aqui, né? Tem, por exemplo, um post do biólogo Henrique, onde ele falava sobre especificamente isso aqui, né? Chupa Bolsonaro, se prepara pro Tribunal de Haia, porco genocida, etc, etc. Cara, e tem outro post que ele fala que algo como o Bolsonaro é o inferno, o Lula é o céu, algo assim. E veja, ele tava nessa preocupação tão grande, né? De que era tão ruim na época. E hoje, nós temos, apesar de eu ser confiante de que o Lula vai ganhar, nós temos uma possibilidade do Lula perder pro Flávio Bolsonaro, que é o filho daquele cara que pra ele era a desgraça, era o inferno na terra. E o Flávio Bolsonaro, ele defende as mesmas pautas do pai. O Lula tá defendendo a soberania do país, o biólogo Henrique se diz nacionalista. Tudo isso de bom que o Lula tá fazendo, você pode me dizer, Luan, mas é pouco. Cara, sempre vai ser pouco se você for pensar de pauta máxima, né? Pauta máxima, pauta máxima. Aí ele falou aí de ferrovias. Não é como se o Lula não estivesse fazendo, né? E não falta leilão de ferrovia aí pelo Brasil todinho. Aí existem críticas de como que se faz. Deveria ser tudo público, não PPP. Outra discussão, mas está se fazendo. E, cara, aí pra extrema direita, né? De olê, olê, olá, lulá pra extrema direita. É realmente bizarro. Eu achei bizarro. Eu não vou falar, porque o biólogo é isso, o biólogo é... Eu nem conheço o cara, né? Curiosamente, eu já estive em uma live com ele, lá no canal Reflexões Contemporâneas do Adriano, né? Quando o Adriano fazia lives abertas, o biólogo Henrique passou por lá e... não falei assim, né? Só, eita, eu conheço você. Porque eu conheço o biólogo Henrique do... Caramba, qual é o nome daquele canal? Pô, Universo Astronômico, que é um canal de divulgação científica de comédia, né? Que é hilário, aquele canal acompanha há muito tempo. E eu conheci o biólogo Henrique por lá. E aí eu só conheci o biólogo Henrique biólogo. Aí, de repente, eu conheço o biólogo Henrique político, né? Querendo ser político, na verdade, ele ainda não é. E eu vim descobrir recentemente que o biólogo Henrique tentou ser político. Eu não conhecia o biólogo Henrique na época da eleição passada. Então, para mim, saber que ele era apoiador do Lula, né? No título eu coloquei aí militante, né? Militante só pra militante ocasional, né?
porque deu por visto aí que ele não era muito... Eu também não sei qual foi a motivação do cara, se foi uma motivação política, porque a gente sabe que tentou com o Lula, a galera não votou nele, pode ser que ele esteja agora com o Renan Santos, porque tem uma base de fãs aí muito grande, uma militância grande, né, que é o MBL, que agora vai ser o Partido Missão, e pode ser transferida para ele, né, parte dela. Enfim, não entendi, fiquei assim, né, defender do nada o cara que prendeu matou, o cara que tem lá o engenheiro Léo dando na cara do Nando Moura, dizendo que hoje é tapa na cara, mas quando tiver no poder vai ser prender ou matou, né? Eu já fiz vídeo disso, ele dizendo que... ou seja, se fosse o MBL no poder, Renan Santos presidente, o Nando Moura estaria morto, né? Segundo o engenheiro Léo deixou a entender. Aí a gente vê Petri indo lá no canal, não sei se era o canal do Renan Santos, que eu vi esse vídeo lá pelo próprio canal do Petri, e ele confrontando lá os caras. Não, mas o engenheiro Léo disse isso, bateu no cara, e o cara que tava lá, e o cara que... Qual era o outro cara? O Mamãe Falei, dizendo, não, mas foi certo, porque bateu é isso aí mesmo, não sei o que. Ah, não era pra você fazer isso, mas veja, entenda. Então a galera que relativiza violência e violenta, e que diz que vai implementar um regime de exceção, né? E você tá lá apoiando, né? Sendo que até um tempo desse você era Lula. E você, como eu mostrei aí nos prints, dizendo que na sua época, quando o Lula era presidente, é que era bom e tal. Aí vem o Lula de novo. Tem índices econômicos superiores àquele momento. Índices sociais também. Superiores, como eu mostrei aqui. E ainda assim, o cara agora é presidente Renan Santos. Bem, comentem aí, diga o que é que você achou desse vídeo. Qual é a motivação real do biólogo Henrique? O que é que você acha? Comenta aí pelo menos umas 3 vezes. Seja membro do canal se você puder. Curta, compartilhe esse vídeo. Se inscreva. Até o próximo vídeo.